bem-vindo ao nosso canal. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever e, se você acha relevante, indique para outras pessoas, mande o link. Então, são perguntas que as pessoas deixaram no Instagram, nas caixinhas que a gente normalmente coloca. Então, essa é da Silvia Kaspler. Anete, fale sobre o preconceito com pessoas em tratamento psiquiátrico. Gostei da pergunta, ela é muito interessante. Mas para explicar isso, vamos mostrar, o que eu acho um paradoxo. Imagine que você está muito aborrecida com uma pessoa e vem aquele impulso de ofendê-la. Eu quero ofender a pessoa, eu vou xingar essa pessoa. Eu vou usar uma palavra negativa, pejorativa, para tentar atingi-la. Aí você se prepara e xinga. Sua diabética. Seu hipertenso. Soa estranho? Soa estranho. Inclusive, se você xingar a pessoa, sua diabética, ela vai olhar para você e ela não vai compreender muito bem. Seu hipertenso. Qual a intenção? Eu sou hipertenso. A pessoa não sente isso como algo negativo, As pessoas ao redor vão olhar para você, que estranho. Você só está falando o óbvio de maneira assim, uma entonação estranha. Olá, eu estou interrompendo rapidinho o vídeo para um aviso bem importante. Não se esqueça de conferir a descrição do vídeo. Lá tem um link do nosso site, alguns produtos, cursos, algumas coisas bem interessantes. Você não vai querer deixar nenhuma novidade passar. Então, dá uma olhada ali. Agora, normalmente, quando você quer atingir a pessoa, você diz sua neurótica, esquizofrênico. E as pessoas acham ofensivo. Por quê? Vamos pegar diabetes e esquizofrenia. Diabetes é uma doença. Esquizofrenia também. Diabetes é uma doença genética. Esquizofrenia também. Qual é a diferença entre essas duas? Por que quando eu digo que você é um diabético, não é ofensivo, quando eu chamo você esquizofrênico, é algo negativo? Se as duas são doenças dolorosas, com consequências, algumas pessoas dizem, é o passado, o background, mas você não está no passado, você está no presente. Antigamente, eles achavam que doenças mentais estavam associadas, por exemplo, à possessão demoníaca, interferências espirituais, que a pessoa, de alguma maneira, estava sendo punida. Nós sabemos que não é assim. Então, não tem a ver com possessão demoníaca, nem nada disso, nem uma punição qualquer, um castigo. Porque se fosse isso, a diabetes também seria. Mas a esquizofrenia é culpa da pessoa e a diabetes não? Se você pensar em termos encarnatórios, qual é a diferença fundamental entre diabetes e esquizofrenia? O resultado geral, o inconveniente para você, as duas são doenças, as duas são dolorosas, as duas machucam. Por que por que o preconceito com relação à esquizofrenia que não acontece com relação à diabetes? Então, pensa nisso em você mesmo. Você está culpando a pessoa que tem esquizofrenia pela doença que ela tem? E no caso da diabetes, não é culpa da pessoa, é culpa de uma terceira pessoa? Então, todas as doenças que nós desenvolvemos têm origem em nós mesmos, seja esquizofrenia, seja diabetes ou hipertensão. Então, em termos de origem, não há diferença. Em termos de sofrimento, também a pessoa sofre intensamente em momentos diferentes. Um é a dor física, o outro a dor mental ou emocional, se for depressão, etc. Então é como se a pessoa quer, uma fraqueza, a pessoa que tem esquizofrenia é mais fraca do que a que tem diabetes. Na verdade, é um problema nosso. E tem a ver com o medo que você tem dessas circunstâncias. Por quê? Porque nós tratamos de maneira diferente aqueles que têm transtornos mentais ou emocionais, porque nós julgamos essa pessoa inferior de alguma maneira. E não há nenhuma diferença. Então, existe preconceito? Sim. E normalmente o preconceito está associado a quê? A um pensamento errôneo ou a um grande medo que você tem de ter algo semelhante, porque você acredita que é doloroso demais. Então, sim, existe bastante preconceito, uma incompreensão muito grande e, em virtude do medo que a pessoa tem desse tipo de transtorno, até por causa do estigma social, ela não busca esclarecer a diferença.
Então pense assim, se você pensa em xingar alguém, você pensa em neurótico, depressivo, esquizofrênico? Então, vamos analisar se isso não existe dentro de você. Então pensa, você xingaria alguém de hipertenso? Não? Então por que você faria isso com alguém que sofre de uma doença exatamente como o anterior? Então, gente, é bom levantar esse assunto porque o preconceito existe, inclusive se você tem na sua casa um paciente, um filho, e que você fica adiando uma consulta porque não quer reconhecer que ele tem um problema e que precisa de tratamento. Então vamos ventilar sim, compreender um pouco mais. Se você sente em você essa dificuldade, procure entender o significado, o diagnóstico, o que é que significa. E todas as doenças, sem exceção, têm origem na própria pessoa. Então, não é culpa, sim é, tanto da diabetes, como da hipertensão, como da esquizofrenia, como da depressão, bipolaridade, não importa. Qualquer tipo de sofrimento tem origem dentro de você. Porque quando você muda por dentro, não há razão de ser para esse transtorno. Então, por que deveria ser diferente com duas doenças, as duas de origem genética, as duas dolorosas, as duas muito sofridas? E você acrescentar a uma coisa que já é ruim, o seu comportamento equivocado e preconceituoso. Então, se o preconceito existe, não é culpa do doente, é culpa sua. E isso você precisa consertar. Espero ter sido útil. Muita paz.